que é responsável pela biblioteca, a professora Guadalupe da Silva Vieira, da Escola Edgar Coelho, também da biblioteca, o secretário Juliano Maciel, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, a diretora da MF Castro Alves, Andréa Villanova, a diretora pedagógica da SMED, Carla Escosteg, a senhora Renata Garcia Marques, que é a coordenadora do Leituração da SMED, e demais professores, livreiros e expositores. Para fazer a saudação inicial e dar as boas-vindas, convido para que venha à frente o secretário de Cultura e Relações Internacionais, senhor Pedro Vasconcelos. Bom, boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui. É uma noite especial porque essa Feira do Livro é uma feira muito aguardada da comunidade de São Leopoldo, né? E nós que estamos já há muitos anos atuando e batalhando pela cultura na cidade, pelos livros, pela leitura, a gente tem sempre buscado melhorar e qualificar e ampliar a estrutura dessa feira. Eu nunca esqueço do Vanazzi nos falando sobre isso, né? Pedro, mas o ano que vem podia ser um pouquinho maior, né? Podia ter um pouquinho mais de livreiro, podia ter um pouco mais de programação, podia ter um pouco... E nós fomos gradativamente fortalecendo e ampliando essa feira. É bom lembrar que se transformou, foi instituída por lei, né? Na Lei do Livro, de 2005, logo na primeira gestão do Vanazzi. No primeiro ano da primeira gestão do Vanazzi, teve uma lei que foi aprovada na Câmara, que institui a Feira do Livro, a aquisição de acervo para a biblioteca, um conjunto de iniciativas na área da literatura, tira a biblioteca Olavo Bilac da educação e leva para a cultura, e daí a gente transforma ela em Viana Mudo. Foi todo um movimento que foi feito de valorização, né, do livro, leitura da literatura, das bibliotecas, de toda essa área literária, valorizando como uma questão importante da cultura da cidade, e que a gente desde lá tem força enorme para manter de pé, né, e fazer todos os anos a feira acontecer. É uma feira que acontece num contexto interessante, que a gente vê se proliferando e cada vez mais ampliando as feiras do livro no Rio Grande do Sul e no Brasil. Feira do livro é uma tradição gaúcha, não é uma tradição brasileira. Se a gente for olhar em outros lugares do país, tem muitos festivais literários, tem outros tipos de eventos literários que não são essa feira com a tradição da Feira de Porto Alegre, por exemplo, na Praça da Alfândega, que já tem mais de 63, 64 edições, né, que é um dos maiores eventos culturais de Porto Alegre, por exemplo. Essa tradição ela é nossa, ela é daqui do Rio Grande do Sul, né, de juntar escritores, editoras, livrarias, livreiros, artistas, a intelectualidade, a rede de educação, né, num evento em que o livro é o centro da atividade. O pensamento é o que está em evidência, é a produção artística literária, é a criatividade que está no centro da atividade. Então, eu queria saudar, né, em primeiro lugar, a Secretaria Municipal de Educação, em nome aqui da Renata, que está representando a Secretaria, e do Ricardo Luz, que é o secretário. A educação, além de lançar esse programa, que eu não vou dar spoiler aqui, depois a Renata vai falar, além de lançar esse programa fantástico, que é uma grande inovação também, acreditou, investiu, jogou peso na Feira do Livro desse ano. É a maior parceria que a gente já fez na história, Renata, entre a Secretaria de Cultura e a Educação numa Feira do Livro, essa que a gente vai fazer esse ano. Então não é pouca coisa que vai acontecer esse ano, né, prefeito? Não foi por falta de insistência do nosso prefeito, por isso que ele está brincando aqui. Então é a maior parceria da história, e eu vou aqui usar uma palavra que o Ricardo tem usado nas nossas reuniões, pedir licença aqui para usar uma palavra que ele usa. Ele diz assim: a partir de agora vai ser sempre assim, né? Todo ano nós vamos fazer esse aporte, nós vamos ter os livros, vamos ter a rede municipal de educação participando. E nós, né, obviamente, achamos isso ótimo, porque a educação sempre participou das feiras e as escolas sempre participam das feiras, mas era numa adesão assim de quem tinha interesse, quem queria, quem estava afim. As escolas tinham entendiam que isso era uma prioridade, e além de todo o projeto que a SMED já desenvolve na rede, que é a leituração, e que isso sempre vinha para dentro da feira.
Dessa vez vai ter uma presença diferente. Então eu queria agradecer, saudar esse entendimento, essa clareza da SMED, porque não tem como a gente falar em livro, leitura, literatura, sem a gente falar em cultura e educação. A gente tem essa clareza. Né? A brincadeira, Renato, que a gente faz na área da cultura, não sei se você já ouviu essa piada, mas eu vou tomar a licença de contar ela aqui também, é que nós era um casamento. Né? Era um casamento. O antigo MEC era o Ministério da Educação e Cultura. Então nós era casado, nós morávamos na mesma casa. Quando houve o divórcio, quando houve a separação, a educação ficou com tudo. Ficou com a casa, ficou com o cachorro, ficou com os bens, ficou com o salário e não nos deixou quase nada. Porque o Ministério da Cultura, quando foi criado em 85, ficou com um pedaço pequeno do orçamento e tal. Né? E obviamente de lá para cá esse diálogo já evoluiu muito. Então nós temos bons exemplos de parcerias que são feitas na área da educação e da cultura, e acho que esse aqui é um grande exemplo e uma coisa legal. Agradecer a Andréia também e ao SESC, aqui a Andréia, o Lourenço, né? O SESC também é um parceiro de sempre da feira. Já são, desde 2005, né, Andréia? Pelo menos. São, então, quase 20 anos aí de feira, pelo menos nos nossos governos vai ser a 14ª parceria que a gente faz com o SESC nas feiras do livro. Então o SESC também tem sempre sido um parceiro assíduo importante, sempre trazendo programação cultural, qualificando a feira. Queria agradecer também a presença dos vereadores que estão aqui da Câmara, né, o Marcel Frison e o Rafa. São dois vereadores também que têm preocupação com essa pauta. Né, o Marcel sempre teve muita atenção com esse tema da cultura. O Rafa também. Nos ajudaram a aprovar todas essas possibilidades aí dessa feira estar acontecendo lá na Câmara com os projetos de lei. A gente sabe que vai encontrar vocês na feira porque leem, compram livros, são leitores, gostam de livros, de leitura, e hoje isso é uma coisa que tem que ser valorizada, né? Num mundo em que tem tanta gente na política que não sabe nem o que está fazendo, às vezes, nos espaços, né? Tem vereadores que frequentam uma feira do livro e que acreditam na leitura, é sempre uma coisa que tem que ser valorizada e reconhecida aqui por nós de público, né? Óbvio, tem outros vereadores também que eu poderia listar aqui, que tem esse compromisso, mas eu vou fazer o registro desses dois que estão aqui hoje com a gente e que vão estar certamente com a gente na feira. Agradecer o Jason, né, o SEMAI, parceiro de todas as iniciativas da Secretaria da Cultura, apoiador de todos os eventos culturais do município. Sem o SEMAI eu não sei o que seria de nós, porque em todas as iniciativas que a gente faz, o SEMAI está apoiando sempre, assim como a Sicredi, né, que aí o Jonas, que é o gerente da Sicredi, não está aqui hoje, porque tinha outro compromisso, mas a Sicredi também se tornou uma parceira permanente, competindo com o SEMAI de quem apoia mais a cultura em São Leopoldo. Mas são coisas que a gente tem que registrar, que é uma evolução, na minha opinião, que a gente conquistou aqui em São Leopoldo. Além do SESC, que já é, né, o Sistema S, que já é um parceiro assim, hoje nós temos outros parceiros, né, André? E que bom que estão sempre com a gente em todas as programações. A Sebratel também vai estar doando a internet da feira, então todo mundo vai ter um Wi-Fi potente na feira para poder acompanhar toda a programação, que é importante. Agradecer aqui a imprensa, né? Estou vendo aqui o Bado Jacob, da Start Comunicação, está aqui a Vale TV, tem outros órgãos de imprensa que também estão aí. O Brian, que é do Conselho, e os livreiros, as editoras, todo mundo que trabalha com livro, leitura e literatura. E, obviamente, que eu vou encerrar falando da Marluza, que é a nossa patronesse desse ano. Nós vamos homenagear duas mulheres esse ano, né? Vai ser a Marluza e a Léa Cassol. Então, a Marluza é a nossa patronesse da feira, presidente do Instituto Histórico de São Leopoldo, professora e fundadora do curso de História da Unicinos, e que tem contribuído muito também com essa discussão toda do bicentenário, da história de São Leopoldo. E a Marluza, e esse spoiler eu posso dar aqui, prefeito, a Marluza está na nossa comissão histórica do bicentenário, responsável por uma das publicações mais importantes que vão sair dos 200 anos, que é falar sobre a São Leopoldo contemporânea, que é falar sobre os últimos 50 anos da história da cidade, de 74 a 2024. E por isso que ela está sendo homenageada nesse ano. A gente quer dar visibilidade para essa história dela, obviamente, como intelectual, como professora, como uma pessoa das letras e da cultura na nossa cidade, que ela é e sempre foi, desde que atua aqui do ponto de vista acadêmico e cultural, mas porque esse tema vai ser um tema importante da gente dar visibilidade, né, Marluza? Refletir sobre essa São Leopoldo contemporânea, falar sobre essa cidade,
sobre esses últimos anos e, obviamente, projetar o futuro. Então, é uma intelectual de primeira grandeza que essa cidade tem, que precisa ser reconhecida, valorizada. Eu peço uma salva de palmas para a Ana Lúcia, porque acho que esse reconhecimento é para ela, né? E agora vocês estão iniciando. Depois vocês vão ouvir ela falar e vão entender também por que ela está sendo homenageada. A Léa Cassol não está aqui hoje, né, Renata? Mas depois também, ao longo dessa semana, nós vamos fazer uma série de matérias com ela para divulgar o trabalho lindo que ela faz. Depois a Renata e a outra Renata da Educação podem falar mais sobre esse trabalho da literatura infantil e infanto-juvenil, né? A Carla Escosteg também está aqui. Então, a Educação sugeriu, né, uma escritora nessa área da literatura infanto-juvenil. Nós sugerimos a Marluza, então acho que isso também compõe bem esse nosso casamento, né? Essa nossa parceria. Então é isso, desejar que todo mundo participe ativamente da feira. A programação vai ter mais de 100 atrações, né? A Luísa quase ficou louca para montar essa programação, mas fechou a programação e hoje a gente está publicando, divulgando. Uma programação feita também a muitas mãos, é verdade, né? Com a SMED, com o SESC, com outros parceiros, mas e com o André Alves também, então para não esquecer de ninguém, só faltava de citar. O Andrezinho, que está nos ajudando aí na curadoria dos livros infanto-juvenis e na programação também dos escritores e das crianças e adolescentes que vão estar no Rio Grande do Sul e no do Brasil. Vai ser uma ótima programação. Vida longa para a leitura e para a literatura aqui em São Leopoldo. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário Pedro. Então, convido agora para que venha aqui à frente a patronesse da Feira do Livro, a doutora em História, a senhora Marluza Marques Arres. Boa tarde a todos, já quase boa noite, né? Eu fiquei muito contente quando a equipe da Secretaria da Cultura me sondou, né? E eu disse, deixa eu espiar minha agenda, né? Quando vai ser, porque eu sou professora, né? E antes de tudo também pesquisadora em história, né? E aí eu olhei a agenda e disse, né, para o pessoal, disse, não, tá tranquilo, final de novembro, início de dezembro, né, tá bem. Por quê? Porque eu pretendo efetivamente curtir, tá? Estar presente, né, e auxiliar naquilo que eu penso que seja, né, auxiliar a Secretaria de Educação e a Secretaria da Cultura, né, incentivando a leitura. Né? E quanto isso é importante. Eu tenho até hoje a carteirinha da biblioteca, que é o número, acho que 219. A biblioteca era ao lado do correio antigo. Não? E eu acho maravilhoso que a feira ocorra na praça da biblioteca. Acho isso lindo. Eu acho que junto até também nós temos que incentivar a frequência na biblioteca. Tá? Eu acho assim, para mim foi fundamental. Eu vou dizer para vocês como é que funciona um pesquisador. Meus livros são de história. Né? Eu publiquei já minha dissertação de mestrado, meu doutorado. Depois vocês vão poder ver, vai estar exposto também os meus trabalhos. E agora tenho trabalhado uma pesquisa sobre a bacia do Rio dos Sinos. Eu já escrevi um livro sobre São Leopoldo, Rio dos Sinos. Agora eu estou pesquisando toda a bacia. E o projeto que o Pedro, né, contou para vocês, que é esse do São Leopoldo Contemporâneo, que eu e o professor René Gertz estamos coordenando, né, já estamos com metade dos artigos, muito bem, acho que vai ser uma coisa bem bacana mesmo, tá? Quando tiver o lançamento. E eu vou dizer como é que funciona o pesquisador. Eu fui imediatamente atrás, uma aventura do livro, tá? Do leitor ao navegador, e hoje peguei um volume sobre história da leitura. Tá? Eu vou dar um trechinho, só para vocês se... Olha, que também uma coisa que eu acho muito importante é a escuta. Tá? É necessário escutar. Até hoje eu tenho a aula agora de noite e estava dizendo para os alunos a necessidade de escutar. Nós vamos ter um palestrante, então eu tenho que ir lá. Eu vou ler só um trechinho. A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados. Segundo a bela imagem de Michel de Certeau, o leitor é um caçador e percorre terras alheias. Aprendi pela leitura os
modo algum, ou ao menos totalmente, o sentido que lhe atribui seu autor, seu editor ou seus comentadores. Toda a história da leitura supõe, em princípio, esta liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe pretende impor. Mas esta liberdade de leitura não é jamais absoluta. Ela é cercada por limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos que caracterizam suas diferenças às práticas de leitura. Então vai dar para falar um pouquinho sobre a história da leitura e dessas práticas de leitura. E acho que nós vivenciamos um processo bem complexo, né? Esse objeto para mim é maravilhoso, né? Mas a gente já sabe que às vezes, né, os mais jovens leem no celular, né, os que têm mais dinheiro no tablet especial, né? Mas ainda continua sendo, né, uma coisa fundamental para todos nós. Então, isso não é tanto o formato, nós estamos transitando o formato, tá? Mas nós continuamos ainda carentes, né, de escuta e de pensar, né, de como às vezes a leitura faz isso, né? A gente enxerga, né, a gente pensa junto com aquilo que está falando. Eu espero ser bem parceira e compartilhar com vocês, né, da peça que pode ser. Muito obrigada e agradecemos a fala da nossa patronessa da Feira do Livro, a doutora em História, a senhora Marluza Marques Aves. Então, convidamos para que venha à frente, agora representando as editoras e livreiros, o senhor Gilmar Cassol. Boa noite a todos. Eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz em fazer algo mais grande. A gente está participando desse momento que para nós é muito importante. Eu conheço São Leopoldo há mais de 30 anos, mas eu posso dizer que culturalmente eu conheci São Leopoldo esse ano. E fiquei muito feliz em saber que a cultura em São Leopoldo ela é investida num todo, tanto na arte, como na dança, como na música e principalmente no livro. O meu primeiro contato esse ano foi no dia 15, até estava vendo hoje, foi no dia 15 de fevereiro, e a partir de lá, fui com a Renata, fui um convite para participar da leituração, e a partir de lá foram muitas visitas nas escolas, eu fiquei muito... Cada escola que eu ia era uma felicidade diferente, mas era muito, muito bonito de ver a recepção, das escolas recebendo os livros. E quem recebeu os livros, estou curioso, não vejo a hora de abrir, de dar uma olhada, de ler, enfim, mostrar para os professores. De todas essas partes que a cultura abrange, eu quero falar um pouquinho mais do livro. Eu sei que São Leopoldo investe em plataformas digitais, no livro digital, mas isso que está sendo feito em São Leopoldo não vai ficar em São Leopoldo, tá? Isso vai repercutir. Inclusive, na semana passada, na Feira do Livro de Porto Alegre, eu falei com o presidente da Câmara do Livro, e ele disse, me traz informações, porque a gente está lutando para ter um par de livro aqui em Porto Alegre que a gente não tem ainda. Então, assim, para nós, como editora Cassol, eu acredito que para todos os livreiros que vão fazer parte dessa história de São Leopoldo, com certeza é um orgulho fora do sério. É um momento de muita alegria para quem vai vir e com certeza no próximo ano vão se somar a outros e isso não vai parar, como eu falei, não vai parar aqui, não vai parar no São Leopoldo. Uma outra questão que eu queria dizer que a editora Cassol, até hoje não tem livro digital. Por quê? Porque a editora Cassol, há
muito nesse contato do autor, né? Esse contato que eu acho que não pode parar. E só o livro físico que consegue fazer esse meio de campo, essa ligação do autor com o seu leitor. Gostaria também de dizer que, bom, enfim, mais ou menos seria isso. Eu queria terminar com uma frase que é do Mário Quintana. Alguns dizem que já é anterior a Mário Quintana, mas a frase diz o seguinte: livros não mudam o mundo, livros mudam as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então seria isso. Obrigado pelo convite e boa feira para todo mundo. Muito obrigada, isso é Gilmar Cassol. Então convidamos agora a senhora Renata de Matos, representando a Secretaria Municipal de Educação, para fazer uso da palavra. Boa noite a cada um e cada uma que está presente hoje aqui. A gente sabe que o que trouxe os mais diversos segmentos para esse momento nos une na crença de que a educação e que os livros são poderosos na transformação da cidadania. Então a gente tem representação do legislativo, da sociedade civil, a lei que nós propusemos, que é a lei da criação do São Léo Mais Livros, ela passa pela Casa Legislativa. E ela só se torna possível porque nós temos pessoas comprometidas com a pauta da educação. Eu ouvi antes o Pedro falando sobre o prefeito, e a gente tem uma curiosidade, um privilégio na nossa cidade, porque o prefeito, embora seja o representante do executivo, ele é sempre o proponente também. Então esse programa São Léo Mais Livros, ele vem como de tantas outras ações que a gente promove, que nos provoca de fazer uma feira cada vez melhor, e todo investimento em que o nosso município cresce, ele volta revestido em qualidade e melhoria de acesso às condições. Mas eu também não posso deixar de falar da minha diretora pedagógica, Carla, que já sonhava junto com a gente quando o prefeito já dizia: eu quero cada vez mais coisas, eu quero uma feira do livro maior, eu quero que aquilo que é bom, que é o melhor, seja para todos os nossos alunos. E a Carla já pensava não no tamanho que a gente está propondo, né, prefeito, que o senhor nos provocou a fazer. Era bem mais ingênua a nossa intenção, né? Mas ela foi criando esse coro, com a Renata, minha colega também, que trabalha com o programa Leituração, porque vocês vejam, hoje a gente vem apresentar, junto com o lançamento da Feira do Livro, um programa que vai cria um programa que vai entregar 30 mil vale-livros para todos os estudantes da nossa rede, todos os profissionais de educação. Mas antes dele, desde 2017, nós temos um programa, que é o programa de incentivo à leitura, que é a Leituração, onde os nossos estudantes já vêm recebendo, então, há mais de 5 anos, autores presentes na escola. Assim veio a editora Cassol, a escritora Leia, que vai até a escola, depois dos estudantes terem conhecido suas obras, lido e apresentado no dia em que o autor vem, o conjunto de realizações que as escolas fazem. Então, esse dia para nós, enquanto Secretaria de Educação, ele sintetiza uma caminhada, e é uma caminhada permanente, porque certamente o que a gente propõe esse ano, né, prefeito, o senhor vai dizer que o ano que vem eu quero mais. E nós faremos. Vamos sonhar juntos, o senhor nos dando a diretriz, e a gente, com a sociedade civil, com os nossos colegas, vamos construindo essa rede de escolas que pensa democraticamente, que pensa a educação de forma libertária, autônoma, que defende, enquanto sociedade construída nessas bases, acredita que na mão das nossas crianças, dos nossos adolescentes, é sempre a esperança que precisa estar empunhada. E os livros são a representação e a concretização da esperança de um mundo melhor, mais fraterno, mais justo, mais solidário e mais soberano. Quero fazer um agradecimento muito especial às bibliotecárias que estão aqui, minhas colegas professoras, porque elas ajudaram também a construir esse momento e vão ser, junto com nós, responsáveis por articular nesses 8 dias de feira a presença dos nossos estudantes. Serão 1.200 estudantes na feira diariamente não, em cada turma, né? 2.400 crianças nesses 8 dias.
Todos recebem o Vale Livro. Existe um recurso que a Secretaria de Educação repassou às escolas para contratação de transporte para que esses estudantes venham. E isso entra dentro de algo que também, enquanto sociedade que nos constituímos, defendemos. A cidade, ela tem que ser acessível a todos. É o direito a ocupar o espaço da cidade. Então, trazer as crianças para cá, além de produzir, ajudar a fomentar a cultura do livro, da leitura diversa, das manifestações artísticas as mais diversas, que é o que a gente vai ver na Feira do Livro. Muito mais do que livros, a gente vê o acesso integral à cultura diversa, à dança, à música, ao teatro, as várias formas de manifestações da cultura que a sociedade é capaz de produzir. E mais fraternos quando entendemos que há várias maneiras de expressar a leitura e a escrita. Então, nós fazemos um convite muito especial, né, a cada um e cada uma para que conheça a Feira, vir para a feira, participar das atividades culturais e pensar que a cada ano a gente pode fazer uma feira ainda mais bonita e que os livros ocupem espaço de grande importância nas estantes de cada casa, nos corações de cada estudante e que a gente construa uma São Leopoldo bicentenária que pensa a educação em todas as suas formas de desenvolvimento. A gente investiu muito, né, prefeito, neste ano, nas telas interativas, nos Chromebooks, em plataformas digital de livros, mas entendemos que a tecnologia ela é mais uma ferramenta de acesso à informação, de produção do conhecimento. E que os livros também são os instrumentos pelos quais nos tornam pessoas mais humanas e mais solidárias e um maior contato com a diferença, que é o que faz a diversidade, faz uma sociedade mais justa e aquela em que uma São Leopoldo que a gente tem prazer de dizer que mora aqui e que constrói essa cidade no dia a dia. Muito obrigada pela presença, então, de todos. E depois a gente pode detalhar melhor o programa, né, prefeito, se o senhor assim quiser. Obrigada. Muito obrigada, Renata. Então, convido agora, representando a Câmara Municipal, o vereador Marcel Frison, para que venha aqui à frente fazer uso da palavra. Queria aqui cumprimentar o vereador Marcel Frison, o vereador Rafa Souza, agradecer a presença de vocês dois aqui, os dois vereadores que nos representam no nosso legislativo, que aprovaram esse projeto. Quero que leve daqui, Marcelo e Rafa, o nosso abraço a todos os vereadores da base do governo que aprovaram. Evidentemente terão tarefas importantes até o final do ano no legislativo. Tenho muito orgulho da bancada que tenho aqui do Marcelo e do Rafael. Eu pedi uma salva de palmas para os vereadores que estão aqui. Merecem a nossa família. Não sei se eu olho uma volta para vocês, porque eu estou puxando o saco aqui, né? Mas eu quero agradecer pela importância que tem, né? Na Feira do Livro, um outro patamar. Então é sempre bom registrar essa compreensão também. Queria cumprimentar aqui o Pedro Vasconcelos, secretário municipal de Cultura e Relações Internacionais. Em nome dele, a equipe que está aqui, que não é uma equipe grande, mas que tem sempre feito um trabalho dedicado, né, esforçado, para que a gente possa fazer o melhor. Também queria cumprimentar aqui a Renata de Matos, que é assessora de assuntos intersetoriais da Secretaria Municipal de Educação, em teu nome, também do secretário Ricardo, e também queria cumprimentar todas as secretarias, funcionários da secretaria que estão aqui, mas também não, da mesma forma importante, né, cumprimentar as diretoras que estão aqui das nossas escolas municipais, que sem vocês, a feira ia perder um pouco o encanto. Essa ano uma feira do livro terá um encanto maior, porque os diretores, professores das escolas municipais também estão presentes, se esforçaram para construir essa condição. Sei que vocês estavam com um monte de dedo, né? Como é que nós vamos levar essas crianças no meio daquela praça, com as ruas, tudo, né? É sempre a preocupação do professor com o bem-estar das nossas crianças, dos nossos jovens, com a responsabilidade que tem com frente aos pais que vão deslocar as crianças, né? Mas pode ter certeza que o governo inteiro está preocupado com isso. Nós vamos dar as condições para vocês ficarem tranquilos, as crianças voltarem
os próximos 3 anos falando na Feira do Livro, né, porque será um momento muito especial na vida de cada cliente. Então, uma salva de palmas aqui também para os diretores, professores, Quero cumprimentar aqui também o Geiso, né, que é diretor do SEMAI, que é o SEMAI patrocinador, que tem a cuidar da praça, né, que hoje é uma parceria, e o SEMAI é que cuida da praça, nossa praça da biblioteca. Eu quero botar aqui uma pequena historinha, né? Sabe que a gente faz as coisas bonitas aqui na cidade para o pessoal curtir as coisas bonitas, né? E dessa vez, de novo, tive que brigar com o chefe de gabinete para baixar lá na praça, porque essa vez a Feira do Livro não trancasse o chafariz. E você tem uma coisa que eu tenho raiva quando lá na praça o chafariz não pode funcionar, porque se tem uma coisa bonita na Feira do Livro, é o chafariz funcionando. Se não tiver, dá um jeito. Porque vai funcionar o chafariz com luz, bonito. Por que você faz as coisas bonitas e depois tenta esconder, né? Então dessa vez eu disse assim, mas não tem lugar para botar as barracas empurra para dentro dos campos de futebol, porque agora futebol não é prioridade. A prioridade é o chafariz e a praça e o livro e a Feira do Livro. Não sei se foram lá, mas que foram dar um jeito lá fora, né? Porque se tem uma coisa que eu gosto evidentemente, que as coisas funcionem, né? E nessa praça, para nós, ela tem um símbolo muito importante, significativo. Né? Esse final de semana eu vi que teve a nossa Expo Black, né? Reuniu centenas, milhares de pessoas, né? E a praça está pegando fogo, porque ser uma praça que irradia a cultura, a história, os valores, né? Eu acho que isso que é o símbolo da nossa praça da biblioteca, com que se construiu ali, né? Então eu queria dizer que essa feira vai ter também agregar esse valor que é muito importante aqui para a nossa cidade. Então o Juliano aqui, né? O Geiso, né? Que é diretor ali do SEMAI, que tem uma parceria importante, agora a parceria do SEMAI. Eu comentar o Juliano Maciel, nosso diretor, o secretário do Econômico e Tecnológico. Aqui tem um trabalho extremamente importante na nossa cidade, nessa área. Aqui a Secretaria de Junta, a Secretária de Junta, né, que é a Luciana Russoni, que é a administração. A Magrusa, que acabou saindo, nossa historiadora aqui, que teve um orgulho dele, né, do trabalho que tem feito, nossa patinete chanteira. Aqui o representante das editoras e livreiros, né, o Gilmar Cassol. Seja bem-vindo, né? Certeza que nós vamos ter um momento muito especial. O Brian, né, que representa aqui o Conselho, presidente do Conselho Municipal da Cultura, que tem um papel importante já. E aqui também o menino que era o ex-presidente aqui, né? Você está aqui agora. O Otávio também está aqui, o ex-presidente, né, que sempre tem um papel muito importante, mas Brian, né, tem uma tarefa importante de levar a nossa juventude para a praça lá do Conselho. Quero também cumprimentar aqui, né, a Bom dia. área paralela. Bom dia. Mas eu queria falar, te cumprimentar, André, pela liberdade que eu tenho de falar contigo, mas pelas grandes parcerias que nós temos na área da saúde, na área da cultura, agora na área, aqui junto da Secretaria de Cultura e Educação, na Feira do Livro, né, vai ter um olhar diferenciado e parabenizar o SESI, o SESC, enfim, né, a quem tu representa aqui, que tem nos dado um apoio muito importante nessas áreas extraordinárias estratégicamente. Um dos cumprimentos para vocês e já cumprimentei aqui a todos os feirantes, né, aqui, né, que vão estar presentes. Eu quero rapidamente dizer o seguinte. Primeiro que essa atividade está prevista para amanhã, né, e como eu não estarei aqui, quarta-feira, né, amanhã, como eu não vou estar aqui amanhã, a gente antecipou, meio que rápido, meio de forma mais urgente para hoje, porque eu queria estar presente nessa atividade de lançamento da Feira do Livro. Eu fui convocado para uma reunião amanhã às 10 horas em Brasília, representando os prefeitos. Nós vamos ter uma reunião com o grupo de transição do governo federal para tratar do tema dos municípios, né, no novo governo. Então vamos estar lá nós, a Associação Brasileira e a Confederação Nacional de Prefeitos, reunidos com o grupo dirigente do governo que vai assumir,
para tratar do papel do município, das necessidades mais emergentes do município, e eu não poderia, efetivamente, estar fora desse debate, no qual nós participamos intensamente, lutamos intensamente, para que as políticas públicas a nível nacional não fossem diminuídas, né, no último período, o qual não tivemos sucesso. Elas foram, de fato, distintas, né, as políticas nacionais na área da saúde, educação, cultura, lazer, né? E hoje a gente vive com emendas parlamentares, né, que é um absurdo, é um crime que se faz para as cidades, e queremos ver se na retomando do próximo governo, né, as políticas públicas estruturais, que sejam projetos que as escolas encaminhem, que as secretarias encaminhem, que os empresários encaminhem, que seja políticas estruturantes no nosso país. Acho que isso devolve o Brasil uma estrutura, né, de relações federadas com mais igualdade, com mais responsabilidade, e que nos dá condições de pensar políticas de médio e longo prazo mais estruturadas. E isso se perdeu ao longo do caminho. Nós aqui estamos nos últimos anos fazendo ações de governo com emenda parlamentar, que é uma vergonha. Emenda parlamentar de 100 mil, 200 mil, 300 mil, tu vê aqui. Só na Feira do Livro, R$1.300.000, que são recursos do município, para poder sustentar, apoiar e dar a dimensão que nós temos numa feira do livro que nós temos aqui. Então nós vamos estar participando, mas fiz questão de estar presente, porque isso é uma novidade da cidade de São Leopoldo. Eu queria que vocês pudessem observar desse ponto de vista, né? Eu tenho brigado muito, né? Eu sou um cara muito ciumento, né? Eu não gosto de perder para ninguém, eu gosto sempre de empatar ou ganhar, né? E nesse ponto de vista, eu estava devendo, de fato, uma feira do livro para a cidade, que seja uma feira do tamanho da cidade, de 200 anos, do tamanho da sexta economia do Rio Grande do Sul, né? Eu estava de saco cheio de ver minha feira que nem cigano, assim, nada por cigano, que é uma população que eu respeito e até admiro, mas uma feira que hora é feita na Independência, hora é feita na Praça Tiradentes, hora é feita na feira, hora é feita e hora não acontece, e hora, sabe? O que é isso, gente? Vamos brincar de coisa séria, né? A gente sempre fazia a feira meio assim, escondidinha, né? Porque não pode ser uma feira do livro. Ela tem uma responsabilidade histórica com a sua população, com a sua cultura, que ela é muito maior do que a gente imagina. Eu tenho um menino de 3 anos, quando ele vai comigo, é um livro. Ele vai nas estrelas tem livro para olhar um livro, sempre quer levar um livro. E muitas vezes é do gosto do pai, né? É do gosto que enxerga na internet, do gosto que ele vê no celular, mas ele quer levar um livro, porque ele quer manusear, ele quer mexer no livro. E assim são os nossos jovens. Veja, e muitas vezes a gente não sabe da importância disso para a nossa criança, para o nosso jovem, para os nossos filhos, né? E o pai não tem dinheiro para comprar livro. Hoje em dia o pai mal e mal consegue, a maioria deles, comprar comida. Não tem dinheiro para comprar presente. E se tem uma coisa triste, deprimente, é alguém ir para a feira do livro, nós levar as crianças para o livro, que passem todos os livros, olhando todos os livros, não conseguem pegar e comprar um livro para levar para casa e mostrar para a mãe. Isso é deprimente, isso é desrespeito para o jovem. Então muitas vezes a gente levava as crianças da nossa escola nas feirinhas e viam que a gente fazia. E eu não aguentava de ver aquilo. E aliás, o professor sofre muito, porque depois não consegue explicar na sala de aula por que me levou na feira e eu não consegui comprar um livro que eu gostava, que eu queria. Aí deprimente, vai explicar depois o ano inteiro que eu fui na feira e não comprei o livro. A criança vai cobrar o professor, o diretor, do pai em casa. Ou porque o pai não deu dinheiro. Então eu disse assim, ó gente, vamos parar com essas brincadeiras, vamos fazer uma coisa séria. Ah, mas aí tem um problema jurídico. Como é dar dinheiro para o aluno comprar? Dessa vez não vamos fazer de qualquer jeito. E, graças a Deus, uma sala de palmas para vocês que desburacam. E os professores que vão poder também melhorar a sua biblioteca. Então, uma sala de palmas para todos vocês. Trabalho muito. E eu espero que a gente não recue uma vírgula em 2023 e 2024. E eu espero que vocês entendam que não se perca esse projeto, que tem que ser uma política pública e não uma política de governo. Porque nessa cidade aqui a gente já teve política de governo e política pública, né? E a política pública é diferente de política de governo. E esse projeto não é para ser uma política do governo, é para ser uma política pública na educação, na cultura, do acesso ao livro, do conhecimento, da pesquisa, do estudo. Este é o nosso grande objetivo. Eu nunca me esqueço dos livrinhos que eu tinha gosto de comprar. Eu era colecionador. Sabe o que eu colecionava? As revistinhas do Tarzan. Você lembra da revistinha do Tarzan que a gente comprava?
comprava e guardava. Depois era as revistinhas, porque era o que nos dava a condição no meu tempo de escola de comprar. Porque o livro era quase que, vamos dizer assim, era um elemento sagrado, porque tu não tinha, né? A gente produzia muito pouco, as pessoas não tinham acesso, era caro, né? Então a gente colecionava aqueles livrinhos que a gente lia as histórias para depois, né, contar. Né? Isso é um elemento hoje novo, porque não pensem. Eu acho que a tecnologia vem, não é para substituir o livro, ela vem para se agregar. Porque o livro é uma fonte de pesquisa, de estudo permanente. E a internet, né, os livros digitais, ele está na nuvem, né? Mas a nuvem é um soprão. Ela pode existir, pode não existir, pode ser deletada um dia desse, e a história não pode ser deletada. Ela não pode ser deletada a história. Tem livros hoje que a gente pesquisa, né? O mais antigo é a Bíblia, os livros de pesquisa, que hoje remontaram 500 vezes e fazem as leituras que querem, mas os livros originais é que nos dão a segurança da busca dele para ver o que era de fato a verdade, ou aquilo que era minimamente escrito e que nos trouxe até aqui. Mas hoje, se a gente não tivesse essas referências milenares históricas, nós podemos contar as histórias, inovar e criar, principalmente da forma que as cabeças querem. Não, mas tem uma referência. Ela tem um caminho, ela tem, e principalmente hoje, né, eu acho que nós vivemos um momento difícil, né, de afirmação cultural, de afirmação histórica, de afirmação, né, dos conceitos milenares e milenares que nós vivemos. É muito importante esta feira, os livros e a questão da literação que a gente faz e da produção, porque o livreiro, o pesquisador, o historiador, né, o escritor, ele existe se tem um leitor. E se não tem um leitor, ele produz para ele e guarda para ele, porque ele não tem nem como levar adiante. Então a ideia aqui dessa política pública sobre o tema de acesso ao livro para os jovens das escolas e tal, é justamente com a possibilidade que tenhamos leitores que se aprofundem nos temas, que avancem nos temas, escritores, e que eles possam ter novos escritores e novos leitores. Esse é o nosso grande objetivo com esse projeto que parece simples, mas é um dos poucos municípios do estado, se não o único, que tomou essa decisão forte de fazer esse investimento. E tenho certeza que o ano que vem será maior, em 2024 ainda maior, e depois espero que a sociedade, né, no futuro, possa manter o investimento dessa monta. E que nós tenhamos gente com ideia de leitura